Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a este especial dos 25 anos de aniversário do Espiritismo.net. Na verdade, 25 anos de idade, né? Não exatamente de aniversário. Mas, enfim, hoje nós estamos com um amigo muito querido, o Rafael Siqueira, para trocarmos uma ideia sobre alguém que é sempre muito marcante aqui no Espiritismo.net. Nós temos uma verdadeira irreverência, admiração e carinho, que é Leon Denis. Né? Eu acredito que esse sentimento que todos nós do Espiritismo.net temos por Denis foi uma inspiração, digamos assim, passada pelo nosso querido altivo, caríssimo e Panfiro, o fundador do Centro Espírita Leon Denis, o CELD, aqui do Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro. Né? Foi alguém que amava, e eu tenho certeza que continua amando essa figura, né? Ou seja, Leon Denis, e ele, sempre que podia, falava do grande mestre de tudo. E hoje, então, eu e Rafael vamos fazer, digamos assim, um Leon Denis entre amigos, porque, afinal de contas, o Rafael é um grande amigo, é um amigo muito querido. Boa noite, Rafael. Quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, Rafa? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago Barbosa, Jailton Pinheiro, todos os amigos que compõem essa família do Espiritismo.net. Que alegria poder estar com vocês nessa data festiva, porque não é da noite para o dia que se comemora 25 anos. É um jubileu de prata, são 25 anos de trabalho no bem, reverenciando Jesus, reverenciando o insigne Allan Kardec e, por que não, reverenciando o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. É uma grata satisfação poder fazer parte desse programa e deixar aqui o meu agradecimento ao Espiritismo.net e o meu abraço a todos aqueles que vão nos assistir. Muito bem. Então, eu e o Rafa combinamos o seguinte: cada um vai falar uns 15 minutinhos, depois disso, nós retornaremos para bater um papo sobre Leon Denis, claro. Tá certo? Então, tiramos a sorte e eu saí para falar primeiro, digamos assim. Eu vou começar, então, as reflexões sobre Denis, e sempre quando eu lembro de Leon Denis, ainda mais nesses momentos que estamos atravessando, momentos de dor, enquanto experiência coletiva, né? Nós tivemos uma pandemia, estamos atravessando uma guerra. Eu recordo que Leon Denis era alguém muito esperançoso quando se tratava da dor. Ele via como a dor como um fenômeno natural da existência humana, mas, mais do que isso, como uma verdadeira semente que poderia, e tem o poder, na verdade, de produzir um amadurecimento espiritual muito grande no solo das nossas almas. E tem um momento muito interessante que Denis passou, que ele atravessou, que foi justamente o da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi de 14 até 1918 e foi, digamos assim, um fenômeno que vai inaugurar o século XX. Não é? Inaugurar no seu sentido, digamos, histórico, não exatamente cronológico, temporal, né? Mas é um fenômeno que inaugura, de fato, e faz com que se abandone a velha ordem que regia e configurava a sociedade de outrora. Mas, se há alguma coisa que, por um lado, traz uma certa novidade, por outro, traz muita dor, muito sofrimento. E naqueles dias de muita tormenta, Denis ele se portou como um verdadeiro gigante. Naquele ano de 1914,
ele já havia concluído praticamente toda a sua obra. Ele já havia escrito as suas principais obras, né? O Porquê da Vida, o Depois da Morte, o Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, o Problema do Ser e do Destino, o Grande Enigma. Então, nós podemos dizer que ele havia já alcançado o ápice da sua produção intelectual, mas igualmente da sua produção também enquanto orador, né? Ele era reconhecido como um grande mestre da oratória, da fala. Mas o que fazer no momento de tamanha dificuldade, no momento de tamanhas de experiências dolorosas, onde o terreno parecia estar eivado de sarças e de espinhos, não é? Denis aproveitou o seu tempo para consolar. E foi justamente nesse período que ele se ergueu, como nós havíamos dito, como um gigante moral e espiritual. Alguém que se tornou como uma verdadeira referência para as dores humanas. Por quê? E isso é revelado através de muitas cartas que lhe fora direcionada dos mais variados países, né? Em que pessoas que, frente à desencarnação de muitas almas queridas, a filha que perdia um pai, a noiva que perdia o noivo, a namorada que perdia o namorado, onde a maioria das religiões tinham respostas muito obtusas sobre o destino da alma, e, por outro lado, a filosofia amargurada do final do século XIX prestava um serviço de bastante temor, e onde a principal corrente era o niilismo, ou seja, o que seria do homem após a sua morte? O nada. Denis apresentava uma filosofia da esperança. Não havia céu e nem inferno, mas, por outro lado, também não havia o nada. O que havia, então? O espírito. Mas que espírito é esse? Para Leon Denis, claro, para a doutrina espírita. Um ser inteligente, filho de Deus, que teve um início, mas não terá um fim, e que alcançará, através das múltiplas vidas, a felicidade suprema, através da perfeição que advém da compreensão perfeita e exata das leis de Deus. Esse tipo de resposta, que hoje talvez para nós espíritas pode parecer um tanto quanto singela, mas não é. É alguma coisa que pode reconfigurar os nossos caminhos, pode nos dar uma nova visão, abrir uma janela, talvez, para aquele que está dentro de um quarto escuro, onde as paredes parecem oprimir a alma. E quando há aquele sopro fresco da brisa, essa brisa esperançosa que paira na obra de Leon Denis, é como se uma nova esperança e um novo dia abrisse possibilidades infinitas para a alma. Então, não raras vezes, muitas dessas almas queixosas pelo destino dos seus amados
que estavam perecendo no fronte, diziam a Leon Denis de uma gratidão muito grande, porque, afinal de contas, o desespero, a amargura, a dor havia sido arrefecida. E o que havia agora é uma nova esperança. E muitas dessas famílias, desses corações, encontraram uma orientação segura na obra de Leon Denis, como, por exemplo, ali No Invisível, que é um verdadeiro tratado de espiritismo experimental, condições favoráveis para a prática segura da mediunidade, de onde eles puderam formar pequenos núcleos familiares de estudo e prática da mediunidade e do espiritismo, e ali eles obtiveram comunicações de seus amados, de maneiras que ficava patente a realidade da alma. O pai que aparentemente havia partido, ele retornava e dizia do amor, do carinho, da afeição por aqueles que haviam ficado. Então, isso nos mostra, isso que eu estava meditando ao longo do dia de hoje, de como que a filosofia espírita ela é extremamente atual para o homem contemporâneo. Sem dúvida nenhuma, a pandemia ela nos colocou, quase que nos impôs uma meditação, uma reflexão quase que diária sobre a morte. Isso pode nos parecer um tanto quanto mórbido, mas não é. Porque o fato de, muitas das vezes, caminharmos, como vão dizer os grandes estoicos, as meditações, por exemplo, de Marco Aurélio, o fato de caminharmos sabendo que há o fenômeno da morte, ela estabelece uma nova forma de viver. A morte, ela pode também dar um novo sentido para a própria vida. Isso pode parecer um tanto quanto, digamos assim, dialético, porque uma é a antítese da outra, mas não é. A morte e a vida, em verdade, são duas faces de um mesmo fenômeno, que é a perenidade, que é a imortalidade da alma. A vida, ela é esse conjunto dualista de contradições que vai despertando o espírito para novas realidades, o bem e o mal. Faz parte da vida, tanto o bem quanto o mal. Mas um é contraste do outro, como vai nos dizer Denis, ali num Grande Enigma. E esse contraste de uma realidade e outra faz com que amemos cada vez mais uma face, que é a face verdadeira, que é o bem. Ao atravessarmos, ao passarmos por alguma questão que alguém nos fez mal, se bem compreendermos aquela realidade, vamos amar ainda mais o bem. Eu me recordo de um fato tão singelo, tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo da vida do grande apóstolo de Pedro Leopoldo, que é Chico Xavier. Eu sempre gosto muito desse caso porque eu acho que ilustra muito bem. Certa feita, ele que tinha um verdadeiro amor pelos animais, e ele tinha um cachorrinho. E chegava muito tarde das atividades espíritas, ele trabalhava naturalmente na Fazenda Modelo, saía da Fazenda Modelo, ia para o Centro Espírita, atendia uma quantidade enorme de pessoas e chegava tarde da noite. Ia psicografar, depois disso, ainda ia cuidar do seu cãozinho. A vizinha ficava tão incomodada, mas tão incomodada com aquilo, porque como pode
estão explorando o pobre Chico, que era tido como uma pessoa ingênua, mas não era. Era cândida, mas não ingênua. Então, o que ela fez? Certa feita, ela adentrou o quintal do Chico e deu um veneno para o cãozinho. E era tão interessante porque o Chico adorava comer carne, né? Era uma coisa que ele tinha muito gosto. E aí o que acontece? Muitas das vezes ele preferia dar esse alimento para o cãozinho do que para ele mesmo. E aí aquilo ainda enchia mais de fervor a vizinha no sentido e no ímpeto de matar o animal. E de fato ela o faz. Alguns dias depois, a gente sabe como é que funciona a cidade pequena, né? As notícias correm e junto com as notícias a fofoca. O Chico veio a saber que a vizinha havia matado o cãozinho. E ele ficou muito contrariado, mas muito contrariado. E ficou com aquele sentimento, porque veja, ter esse sentimento é natural. Agora, o que nós iremos fazer com ele? É a parte de nós. Todos nós, enquanto ainda não alcançarmos a perfeição relativa em relação a Deus, mas absoluta em relação à humanidade, nós teremos ainda essa variação de sombra e luz. E naquele momento, naqueles instantes, Chico estava sombreado pelo sentimento de mágoa. E aí o Emmanuel falou, olha, esse sentimento está atrapalhando a nossa atividade, o nosso trabalho. E o Chico pensou o que fazer. O Emmanuel deu uma sugestão. Bom, descubra aquilo que ela ama muito, que ela quer muito, e faça isso por ela. Esse sentimento ele há de ir embora. O Chico meditou um pouco e aqueceu a sugestão de Emmanuel. Ele foi saber. No interior, a gente diria assim, foi assuntar com a vizinha. E daquele jeito manso e doce do Chico, ele descobriu que ela queria muito uma máquina de costurar, né? Eu, quando era pequeno, Rafael, eu gostava de sentar na máquina de costurar da minha mãe, era uma Singer, e gostava de fazer daquilo, de um carrinho, né? Uma dessas eu até machuquei minha unha, enfim. Então, aquilo era muito caro, mas o Chico fez questão para que, digamos, aquele esforço que ele estava se empenhando para fazer o liberasse do sentimento da mágoa. E ele fez. A vizinha ficou tão contente, mas tão contente, e aquele espírito de contentamento, de alegria, de gratidão pelo Chico, o liberou do sentimento da mágoa. Então, todos nós, naturalmente, nas nossas lutas, nas nossas dores, nós temos sombra e luz, não é? Mal e bem, assim como a natureza tem, não é? Água e fogo, dia e noite. Mas nós caminhamos para a evolução, para um estado onde nós não mais estaremos suscetíveis a essas flutuações, a essa transitoriedade que é a vida. Mas para isso nós precisamos ainda de muitas experiências. E era isso que Denis queria mostrar para a humanidade. Quando ele dizia, ó meu amigo, ó meu irmão, ó alma humana, a dor, ela cumpre um papel. Que papel é esse? É como se fosse o ancinho que rasga a terra
e deita as dadivosas sementes, que depois se fará pão para alimentar a nossa alma, para impulsionar o nosso progresso. Então, quando ele dá um sentido novo para a vida, quando ele nos apresenta um norte para a existência, quando ele diz, ele não nega as experiências de sofrimento e de dor. Denis, muitas das vezes, alguém está sofrendo e a gente diz, não sofre não, porque isso vai te fazer bem. Não. Nós não podemos negar aquilo que nós estamos sentindo. Mas é entender, é ter a calma, ter a paciência para entender que aquilo cumpre um papel. A semente, para que ela se faça broto, depois trigo, até o momento em que o campo ele fica dourado pelos bagos do trigo, demora tempo. Demanda muitos esforços. Então, nós temos que ter paciência para conosco, paciência para com o nosso tempo. Se o tempo é difícil, a vida ela é tão interessante e bela que ela é extremamente mutante. Daqui a pouco, um sol belo fará com que as coisas voltem a sorrir. Então, em tempos de dificuldade, sem dúvida, é momento para esperançar. Não é aquela esperança de quem simplesmente espera, mas de quem sabe esperar trabalhando, cultivando, arando o campo. Esse eu acho que é um bom convite de Leon Denis para todos nós, para que possamos semear um pouco mais de esperança, esperança com lucidez, esperança com bondade, esperança com mais amorosidade, né? E Denis foi sempre alguém que ele não negava as questões do seu tempo, mas ele dava sempre um novo olhar, um olhar espiritualizado e um olhar esperançoso. Então, eu acho que esse é um bom convite para que cultivemos um pouco mais de espiritualidade e de esperança no solo sagrado que é os nossos corações, né? Agora é contigo, Rafa. Quero cumprimentar a todos que nos verão mais uma vez e dizer, meu amigo Tiago, que eu te ouviria até amanhã. Tamanha é a satisfação de prestar atenção nos seus conhecimentos, na forma leve que você fala de coisas tão profundas, e dizer que se o programa foi intitulado Denis entre Amigos, que o insigne Leon Denis possa nos receber à conta de seus amigos, daqueles que bebem das suas águas lustrais para encontrar Kardec, para encontrar Jesus. Quero te confidenciar a você, Tiago, aos amigos do Espiritismo.net, que sempre fui um jovem muito religioso, muito aproximado das coisas da religião, da igreja, da qual participei até meus 18 anos, e depois dos 18 anos ao Espiritismo. E tinha, assim, uma verdadeira tríade, que era a minha rota de conduta. Jesus, o amigo, o mestre de todas as horas, o modelo e guia, conforme a questão 625. Francisco, que para mim foi o êmulo do Cristo, o irmão alegria, aquele que nos trouxe lições de paz, e Kardec, porque Kardec é a chave para abrirmos a porta de Jesus e do seu evangelho. Mas quando te reencontrei, porque Tiago, na minha vida, não foi um encontro, foi um reencontro que tenho certeza de longas datas. Reencontrei os amigos do Espiritismo.net, que está comemorando 25 anos. Tive a oportunidade de travar contato, não pela primeira vez, porque uma coisa é você ler o problema do ser e do destino e da dor em algumas traduções, ler o grande enigma, outra coisa é você se aprofundar nas leituras
porque cada vez que a gente lê, são conteúdos novos. Parece que a leitura a gente vai se apropriando dela e vendo coloridos diferentes. Então eu posso dizer que hoje, dentro dessa tríade, eu já transformei num verdadeiro quarteto, porque Jesus, Francisco, Kardec e Denis. Então eu devo isso ao Espiritismo Net e aos amigos do Espiritismo Net, porque por vocês eu cheguei a Denis. E quando comecei a ler alguns livros que eu não tinha lido, reler outros que eu já tinha lido, é como se eu estivesse me aproximando de algo que estava ali na minha porta. Porque às vezes a gente tem os livros na nossa estante, mas não lê. E diz Raul Teixeira, com o qual eu participo aqui na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, filho, se a gente tem um livro e a gente não lê, é como se nós tivéssemos o remédio e não tomasse. Então, peguei a obra de Leon Denis e mergulhei de cabeça, utilizando-me de uma expressão bem de Itapiruna, uma cidade no norte do estado do Rio de Janeiro. E vi coisas que hoje eu quero compartilhar de uma forma reduzida, porque falar de Denis precisaríamos de um ano inteiro, de uma vida inteira, não sem antes pedir permissão a Tiago Barbosa, porque para falar de Denis na frente de Tiago Barbosa, a gente precisa pedir permissão. Porque quando eu me recordo deste grande homem, nascido em 1º de janeiro de 1846, numa aldeota, ali em Fougue, nos arredores de Tours, naquela parte da França que nós conhecemos como a Lorena, que teve uma vida difícil. Nós talvez não saibamos hoje o que é uma vida difícil, uma vida que permeou 2 guerras, a Guerra Franco-Prussiana e depois a Primeira Grande Guerra Mundial. Ele que passou dias de penúria, porque vejam, seu pai, a família do seu pai era uma distinta família de operários. Seu Joseph Denis e a sua mãe, Maria Lúcia ou Marie-Louise, eu não sei como é que fala isso no francês, depois vocês me ajudem, era de uma família de camponeses, então de uma família de operários. E conta o seu biógrafo Gaston Luce que o pai de Leon Denis começou trabalhando como auxiliar de pedreiro. Depois ganhou outras profissões, mas vejam a origem de Denis, filho de um auxiliar de pedreiro e de uma camponesa. Mas que desde o início da sua vida era um verdadeiro revolucionário, porque aqueles que têm a fome do conhecimento são revolucionários. A revolução não se faz com armas, a revolução se faz pela filosofia, pela sede do conhecimento. E Leon Denis não é apenas o apóstolo do Espiritismo, porque é um grande filósofo, alguém que nos lega uma vida como exemplo e nos deixa, nós precisamos conhecer, porque pelo conhecer nós chegamos naquilo que é mais importante, o amar. E nos dias atuais, Tiago, nós precisamos de exemplos, porque o mundo carece de líderes. Nós conhecemos líderes que se tornam autoritários. Mas Leon Denis é aquele que nós podemos chamar do líder pelo amor, do líder pelo exemplo. Se pudéssemos colocar Leon Denis no Evangelho segundo o Espiritismo, o faríamos no capítulo 17. Sede perfeitos, lá no item 3, o homem de bem. Porque Leon Denis foi aquele que cumpriu com excelência a lei de justiça, de amor e de caridade. E se caminhamos para o item 4 do mesmo capítulo 17, nos diz Kardec que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, será capaz de nos transformar em homens de bem. Leon Denis foi aquele que compreendeu a proposta de Jesus pelas vias do Espiritismo, mas sobretudo sentiu, porque eram nas cartas aos mais variados doentes, aqueles que tinham parentes que haviam desencarnado, eram no aconchego aos mais variados sofredores que ele mostrava. Pelos caminhos do amor, nós podemos fazer uma revolução na nossa vida. E ele cresce, um jovem, ao seu tempo, porque quando olhamos a juventude, não podemos descontextualizar do período que está sendo vivido. Seria uma análise anacrônica. Eu vejo muitas pessoas querendo entender personalidades como se elas tivessem vivido no século XXI, mas não.
Para entender uma personalidade, um filósofo, alguém que elaborou nos tempos do passado, a gente precisa volver àquele tempo. Porque ele foi um jovem que cultuou o materialismo científico da época. Também foi um jovem que se apropriou da doutrina católica, mas com 18 anos. Ele defronta-se com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, e leva para sua casa e começa a ler sofregamente, sem deixar que os seus pais, o seu José, me permitam chamar no português, e Dona Maria Lúcia soubessem que ele estava lendo. E uma curiosidade que eu acho fantástica da sua vida é que a sua mãe também estava lendo. E depois imaginem a grande descoberta. Filho e mãe já eram espíritas. Porque o espiritismo, eu gosto sempre de fazer uma analogia com a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 17. Quem conhece Jesus, nova criatura é. Eu gosto aí de fazer uma parceria com Paulo. Quem conhece o Espiritismo de verdade, nova criatura é. Então, Denis, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, se tornou um homem de bem. E a sua vida foi, ele que era um viajante, alguém que viajava pelos caminhos para vender coisas, passou muitas dificuldades para poder se manter, se tornou um orador, alguém que falava do Espiritismo, alguém que começou desde muito jovem os seus estudos. Eu não vou fazer toda a biografia dele, porque senão a gente fica durante todo o nosso programa. Mas o fato é que ele, de orador, e dizem os biógrafos, Dona Claire Bomar e Gaston Luce, que ele foi um dos maiores, porque era um verbo flamívomo, um verbo flamejante, um verbo que encantava as multidões, porque não falava o intelecto, falava o coração. As pessoas, quando saíam daqueles congressos, e foram os mais variados, congresso de 1890, congresso de 1925, quando narram os biógrafos, cerca de 2.000 pessoas em Paris. E grandes personalidades como Arthur Conan Doyle, naquele congresso, e outros tantos, para ouvir Denis, para que aquele homem baixinho, mas de um grande coração, pudesse encantar as multidões. Um grande orador, um grande discípulo de Jesus, alguém que trazia de um passado espiritual aquela verve de ajudar a nossa sociedade a volver ao caminho reto, uma expressão que ele mesmo utiliza na sua obra, o caminho do Evangelho. E ele começa a nos trazer obras. E eu tenho aqui ao meu lado as mais variadas obras. Gostaria de mostrar a vocês todas elas, gostaria de trazer uma citação, porque eu fui lendo e fui permitindo que a minha vida se modificasse ao sabor da obra de Leon Denis. Mas, particularmente, duas me chamam muito a atenção. Essa daqui, se eu errar a data, Tiago, 1890, acredito que tenha sido começado a escrever em 1889, terminou em 1890, depois da morte. Como é bom nos dias de hoje nós sabermos que a morte não existe. E há uma música dos nossos jovens que diz que o Espiritismo matou, entre aspas, a morte. Então imagine o que essa obra de Leon Denis trouxe para aquela sociedade conturbada do final do século XIX. Uma sociedade que vinha de uma guerra franco-prussiana, uma sociedade, como o Tiago já disse, nihilista, porque século XVIII, século XIX, século das luzes, século da razão, onde o antropocentrismo era colocado como um caminho a ser trilhado pela nossa humanidade, tamanho eram os desmandos da igreja. Mas Leon Denis, fazendo uma aliança entre razão e fé, religião e ciência, ele vem dizer, com provas, com estudos, com experimentos, que a morte não existe. Ele vem comprovar que os nossos afetos estão vivos, que a nossa verdadeira casa não é uma casa física, carnal, desse corpo temporário que eu tenho, mas é um lar espiritual, para o qual todos nós retornaremos. Quantas lágrimas foram secas, quantas dores foram estancadas. E nessa obra aqui ele ressalta o caráter pedagógico da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, ele fala que nós somos
os apóstolos dos dias atuais. Porque vejam, Jesus, ele elegeu 12 apóstolos. Leon Denis é chamado o apóstolo do Espiritismo, para que nós, nos dias de hoje, sejamos os apóstolos do bem. Não por outra razão, o lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Porque quando nós praticamos a caridade, nós somos apóstolos enviados de Jesus. Há uma frase logo no prefácio desse livro, na introdução desse livro, que eu separei para que a gente pudesse trazer aqui nas considerações iniciais. Minha passagem pelo mundo não terá sido estéril se contribuir para mitigar uma só dor, para esclarecer uma só inteligência em busca da verdade, para reconfortar uma só alma vacilante e contristada. Se eu confortar uma só alma, eu já terei cumprido o meu papel. Esse é Leon Denis. O menino pobre da Lorena, o menino dedicado aos estudos, o jovem que começou a ter problemas de visão. E contam os seus historiadores, seus biógrafos, e Tiago pode me corrigir, que por volta de 1910 ele já não enxergava quase nada mais. Já tateava no escuro, mas não parou de perseverar no bem, de escrever com o auxílio daquela que foi um verdadeiro anjo tutelar, Dona Claire Boumar, que escreve uma de suas biografias, não parou de consolar as pessoas e trazia: vocês não precisam salvar o mundo, vocês podem salvar uma única pessoa. E eu faço aqui uma ponte com o Talmud judaico que nos diz: quando eu salvo uma vida, eu salvo o mundo. É Leon Denis dizendo: nós temos dores, porque a dor é uma potência da alma, mas apesar de nossas dores, nós podemos e devemos consolar. E para que a gente passe para o bate-papo, Tiago, porque senão os 20 minutos iniciais que você me deu eu transformo em 1 hora. Eu quero destacar esse livro aqui, que José Raul Teixeira, ele disse na intimidade, isso está registrado numa biografia escrita por César Braga Said, um grande amigo do Raul, um grande amigo nosso, que Raul tem 2 livros de cabeceira: O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e o romance Ave Cristo, psicografado por Chico Xavier, do benfeitor Emmanuel. Eu quis entender por que Ave Cristo, e conta Raul que ele teria vivido naquela época. E depois eu quis entender por que O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E Raul nos diz: todo espírita deve ler esse livro, porque depois das obras básicas é o maior tratado de filosofia que eu já conheci. Meu filho, eu praticamente leio esse livro todos os anos, porque ele fala de ciência, ele fala de filosofia, ele fala de amor. Ele fala do nosso compromisso enquanto cristão, enquanto espírita. E lá naquela parte, as potências da alma, a vontade, o querer, a busca do conhecimento, porque nós estamos no mundo para buscar o conhecimento. Questão 780 do Livro dos Espíritos, mas não um conhecimento estanque, um conhecimento que revolucione, que ressignifique os nossos propósitos, para que o mundo possa avançar. E a última potência, querer, saber, amar, porque ele reduziu as grandes potências nessas 3: querer, saber, amar. E eu termino essa fala inicial com uma frase desse livro, que para mim, nos dias do meu maior desassossego, dias, meu querido Tiago, que só a ideia do suicídio vinha na minha cabeça. Dias que faltava até comida na minha casa. A leitura de Leon Denis traz algo que seja profundo, porque ele nos diz assim: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Então a mensagem inicial que eu deixo para os amigos do Espiritismo.net: todos nós somos filhos de Deus. Quando erramos, agimos com ingenuidade, mas Deus nos ama mesmo assim. Não tem aquela do brocardo popular: pau que nasce torto nunca se endireita. Não, nós somos filhos de Deus. Nós podemos renascer e brotar novas florescências. Então eu pensei, o Rafael não é um suicida, o Rafael não é um sofredor, ele está passando por um estágio. E aquele Rafael sai de uma sarjeta, que eu vou saindo todos os dias, para hoje estar ajudando o Tiago, quase que atrapalhando o Tiago nessa live, e dizendo para vocês:
nós precisamos de exemplos, de referências. Leon Denis foi uma referência, a referência da paz no mundo de guerra. A referência do estoicismo, já que Tiago lembrou dos estoicos, aquele que labuta, aquele que persevera, a referência do amor. A referência de saber que todos nós temos vontade, que essa vontade move as montanhas do eu. A referência daquele que falou na dor, não a dor que me faz reclamar durante todo o tempo, mas a dor que vai burilando a minha alma para que eu possa brilhar. Esse é Leon Denis. Vamos conversar, Tiago? Vamos lá, meu amigo. Muito bom, viu? Muito obrigado por compartilhar conosco as suas reflexões belíssimas e emocionantes, enfim, foi muito bom. Rafa, tem um aspecto da obra de Leon Denis, assim como a de Allan Kardec, mas parece que isso salta com mais colorido, digamos assim, na obra de Denis, que é o consolo, né? O que você acha que Leon Denis teria para dizer para nós nesses instantes de dificuldade e dor, para aqueles que estão nos ouvindo, quando se trata da questão da dor? A obra de Leon Denis, você acha que ela pode consolar ainda hoje, muito embora tenha sido escrita há mais de 100 anos? Olha, Tiago, eu acho que a obra de Leon Denis é hoje o que nós temos de mais consolador dentre os livros espíritas. Essa própria obra que eu citei, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que em algumas traduções, coisa que eu aprendi com você, O Problema do Ser e do Destino, na sua terceira parte nos traz a dor como uma potência da alma. E eu quis entender, Tiago, o que é uma potência da alma e por que a dor é uma potência da alma. Porque, veja, para o mundo, dor é sinônimo de desespero. É sinônimo de que as coisas não vão bem. Mas Leon Denis nos ensinou que dor é um processo. É uma pedagogia de que se vale Deus através de leis eternas, imutáveis, misericordiosas, para que nós possamos avançar. Então, para o mundo, a dor tem um aspecto do desespero, da limitação. Para nós espíritas, que nos enveredamos pela obra de Leon Denis, a dor tem um aspecto libertador. E eu quero fazer aqui uma metáfora para que a gente possa passar isso para o nosso ouvinte, que eles entendam. Há uma história de Miguel Ângelo Buonarroti. Quando ele chegava no seu ateliê em Firenze, Florença no português, e ele deparou-se com um bloco de mármore, e ele disse: "Eis um anjo". E aqueles discípulos, de uma forma até jocosa, nosso mestre hoje não está bem. Um bloco bruto de mármore diz que tem um anjo. E Miguel Ângelo, que parecia ler os pensamentos daqueles que eram os aprendizes, dá-me um martelo, dá-me um cinzel. E começou a esculpir. Daí a algumas horas, está aqui o anjo. Agora vocês veem? Nós vemos, mestre, o anjo sempre esteve aqui. Nós temos esse anjo dentro de nós. Do átomo ao arcanjo, tudo vai se encadeando. Então, o que é a dor? O martelo, o cinzel, que vai tirando as arestas, aquilo que nós não precisamos para seguir em frente. É tal qual Paulo na obra Paulo e Estevão, o célebre romance de Emmanuel. Teve a vista obscurecida com escamas, porque andava pelo caminho do erro. Veio a dor de cair do cavalo, de cair do camelo, para ser mais preciso. Mas essas escamas são retiradas após o processo doloroso de reencontrar-se com Jesus. Então, diz-nos Leon Denis que é uma potência, porque nós podemos desenvolver o bem sofrer. Não quer dizer que a gente vai fazer apologia à dor, porque dói. Dói em todos, isso é psicológico. Mas nós vamos ver na dor a sua utilidade. Vamos ver na dor qual é o objetivo nas nossas vidas. Daí o aspecto consolador, segundo Leon Denis. Muito bem, Rafa. Complementa, meu amigo, porque você tem muito a dizer. Muito pouco, meu amigo. Mas essa questão da dor na obra de Leon Denis é uma coisa muito interessante, né, Rafa? Porque a gente vê que era uma preocupação dele.
desde O Porquê da Vida, que foi a primeira obra espírita de Denis, de 1885, até basicamente a última obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Essa questão da dor teve muito presente, né? E nós podemos dizer que ele realiza uma filosofia existencialista em que tinha, claro, o centro, né, dessa filosofia, o homem e a sua experiência. E a experiência mais marcante, a dor. E eu acho que isso é muito interessante, porque Denis vai recuperar alguma coisa que foi desprezado pela filosofia moderna, e até hoje que é tentar explicar essas questões tão imbricadas, né, da existência humana como a dor. Por que nós sofremos? Não é? Por que atravessamos experiências tão dolorosas? E não raras vezes, muitos filósofos riam quando voltavam o olhar para os estoicos, por exemplo, ou a filosofia, né, e até mesmo a teologia de algumas correntes do cristianismo. E isso parece que ficou uma coisa assim meio que esquecida durante um bom tempo. E eu acho que foi muito importante Denis recuperar esse tema no debate filosófico, não só no debate filosófico, mas também no debate das grandes tradições religiosas, porque assim nós vamos chegar, principalmente no final da Idade Média, mas também a teologia moderna, em que a dor era uma punição, né? Ela era simplesmente uma punição, nada mais do que isso. E aí a gente pode perceber o seguinte, que Denis ele recupera o caráter pedagógico da dor, né? Ou seja, a dor ela faz parte da educação do espírito. Então, nem é uma punição, não é uma punição. Ou seja, quando nós estamos atravessando uma experiência dolorosa, o que há ali é como se a vida tivesse dizendo o seguinte: olha, agora você vai ter que sentar aqui para se estudar. Né? Por que você está sentindo isso? Né? O que está acontecendo? E é tão interessante que o Rafa ele lembrou muito bem desse belíssimo exemplo que digamos, Denis utiliza também, né? O do mármore, e ele fala, inclusive, do anjo da dor. É uma parte muito interessante, que ele diz assim, que todas as vezes, está no capítulo A Dor, todas as vezes que o anjo da dor pousou suas asas em seus ombros, ele sentiu como se zonas, digamos assim, que até então ele nunca tivesse alcançado na sua alma, elas estivessem emergindo na forma de potências, novos conhecimentos, novos saberes, e isso é uma verdade. A gente percebe o seguinte: quando há a união da experiência da dor com uma resignação ativa, né, a resignação virtuosa, depois dessa experiência, a alma ela sai muito mais bela, ela sai renovada, né? E Denis, quantas vezes ele não atravessou essa experiência, né? O Rafael falou muito bem, uma infância sofrida, né? Depois, vocês imaginam, eu fico pensando o seguinte, Rafa, o que é para um escritor não poder escrever, assim, não poder ver, não poder ler, né? Então, eu me recordo ali em Leon Denis, na Intimidade, da Claire, tem uma passagem muito interessante, porque Denis era alguém que não aceitava, assim, digamos, era alguém muito forte, guerreiro mesmo, né? Um estoico. Então, ele ficou cego,
mas mesmo assim ele organizou-se para que conseguisse escrever. Então, ele tinha aquelas pranchetas de arquiteto que tinha aquelas réguas, né? Então, ele pegava a régua e ali ele escrevia até o final. No início e no final tinha um marcador ali. Então, certa feita, escrevendo, tal, terminou um texto, aí ele entregou para a sua secretária, a Claire, para que ela corrigisse. E aí o que a Claire percebeu? Que na metade do texto estava em branco. E aí ela falou, olha, mestre, está em branco aqui o texto. Ela falou, mas é impossível, eu escrevi todo o texto, né? Ela falou, não, mestre, tem alguma coisa errada. Aí ela foi ver a ponta do lápis, o grafite tinha quebrado e Denis não tinha percebido, muito embora ele tivesse desenvolvido uma audição muito apurada, mas na empolgação de escrever. Então, eu estou contando isso porque, assim, muitas das dificuldades, né, quando nós temos a resignação e desse encontrar entre dor e resignação, nasce uma das joias da alma, que é a esperança. Né? A gente consegue olhar para o horizonte e ver assim, olha, é noite, mas ali, daqui a pouco, vai raiar o sol, né? Vai nascer o sol. Então, eu acho que isso é muito interessante na obra de Denis. Né? Não sei o que você acha, Rafa. Olha, eu concordo gênero, número e grau com tudo que você falou. Se você me permitir agora, eu queria te fazer uma pergunta, pode? Pois não, claro, meu amigo. Porque eu vejo os jovens na casa espírita, vejo muitas pessoas que vão à casa espírita e não travam contato com a obra de Denis. Aliás, Tiago, nem conhecem muitas vezes esse grande escritor espírita, essa alma devotada ao bem. Então, se você pudesse dar uma dica de leitura, por onde começar, por onde essas pessoas poderiam, assim, aqui eu consigo enxergar Denis, por aqui eu posso começar a trilhar, o que você sugeriria para essas pessoas, para esses jovens? Muito bem. Olha, Rafa, nós podemos dizer que nós temos 3 grandes temas na obra de Leon Denis. Nós temos o tema da filosofia existencialista, ou seja, o que é a vida, na perspectiva espírita, na perspectiva denisiana, a imortalidade da alma e a mediunidade e a reencarnação. Então, nós temos 3 obras, quer dizer, 2 obras que tratam desses 3 grandes temas que servem de introdução ao pensamento de Leon Denis. A primeira é o Porquê da Vida, é um opúsculo pequenino, fez muito sucesso. Né? Tem um bibliógrafo de Leon Denis que estuda a obra de Leon Denis, que é o Henri Sauce. Escreveu uma obra chamada A Morte Não Existe, baseada na obra de Leon Denis. E ali, quando ele fala do Porquê da Vida, ele diz o seguinte, de 1885 a 1927, foram editadas 160 edições da obra somente na França. Então, foi um sucesso estupendo. Né? Estupendo. Milhões de livros foram editados somente na França. A outra é o Além e a Sobrevivência do Ser. No Além e a Sobrevivência do Ser, ele vai tratar da questão da imortalidade, da mediunidade, né? Mas, claro, primordialmente, da imortalidade da alma, mostrando, através de evidências filosóficas, históricas e científicas, a realidade da perenidade da alma. Na segunda parte dessa obra, tem ali um opúsculo chamado A Reencarnação. São 3 capítulos bem curtinhos, muito interessantes, que ele trata desse tema. Então, assim, essas 2 obras, ou seja, O Porquê da Vida, que é um verdadeiro tratado de existencialismo espírita, muito embora seja um opúsculo, mas é uma obra de uma profundidade muito grande. Né? Ela não é extensa, no sentido, digamos assim, horizontal, mas no sentido vertical, com certeza. Né? Ela tem profundidade. E o Além é a Sobrevivência do Ser.
que vai dar uma boa noção, né? Então, assim, são essas duas obras são fundamentais para introdução ao pensamento de Leon Denis. Além, claro, nós temos aí, eu acho que depois, o que faz uma síntese desse pensamento de Leon Denis, que é o Depois da Morte, né? Que foi a primeira obra de Leon Denis que eu li, né? Foi uma obra assim que me cativou, nossa, me puxou mesmo, né? Agora, Rafael, quem gostaria de fazer uma pergunta sou eu. Qual é a sua obra preferida de Leon Denis? E por quê? Vamos lá. Eu hoje, assim, fico até constrangido de dizer uma obra preferida, porque eu poderia dizer minhas obras preferidas. Eu colocaria O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas eu não colocaria ela sozinha, porque o Depois da Morte também virou aqui um livro que eu não consigo me separar dele mais. E, aliás, eu vinha descobrir que o próprio Eurípides Barçanufo se tornou espírita lendo essa obra. Quando ele recebeu essa obra do seu tio, ele ainda era um cético com relação às verdades espíritas. Parece que Eurípides Barçanufo não parou de ler enquanto não terminou a obra. Tamanha era a sua imersão naquilo que Leon Denis estava dizendo. E uma terceira obra, que é essa daqui, Cristianismo e Espiritismo. Então eu acho que essas três, O Problema do Ser, do Destino, da Dor, Depois da Morte e Cristianismo e Espiritismo, são aquelas assim que são as minhas preferidas. Lógico, ressaltando todas as outras, porque Leon Denis, você já citou algumas, existem várias outras, todas são muito importantes. E por quê? O Problema do Ser, do Destino e da Dor fala de nós, fala da nossa vida, de onde viemos, o que nós somos, para onde nós iremos. Fala das potências da alma, traz um sentido, porque eu vejo muitas pessoas trabalhando com isso na psicologia, trabalhando com isso na filosofia, muitas pessoas perguntando, coaches perguntando, qual é o sentido da vida? Então essa obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu vejo que Leon Denis responde o sentido da vida, nos trazendo de uma forma leve e ao mesmo tempo poética, porque Leon Denis tem essa destreza de escrever em prosa, mas de uma forma poética, porque a gente começa a ler e não consegue parar. O livro Depois da Morte, ele é um livro, o próprio nome já diz, Depois da Morte. Ele tira o véu, levanta o véu daquilo que pra gente era um mito. O que vem depois da morte? Eu me lembro, meu amigo Tiago, eu escondia debaixo da cama, porque eu perguntava, mãe, o que vai acontecer depois que eu morrer? E ela me respondia, meu filho, se você agiu conforme os mandamentos de Deus, você vai para o céu. Se você não agiu, se você pecou, você vai para o inferno. E eu ficava pensando, eu tenho muitos pecados, eu devo ir para o inferno. Então eu me escondia, porque era uma criança, um adolescente que tinha medo. E lendo Leon Denis, os medos se esvaem, porque a gente descobre a nossa realidade. Então é um tratado de existencialismo espírita, como você mesmo colocou, e ao mesmo tempo de responsabilidade, porque nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. A semeadura é livre, mas a colheita ela se dá da forma como nós plantamos. Mas Leon Denis ressalta durante todo o tempo a misericórdia e o amor de Deus. Porque pelas religiões tradicionais, nós aprendemos sempre do Deus mandamental, de um Deus que sabia punir os que erraram. A doutrina espírita, e particularmente Denis, nos fala de um Deus criador, de um Deus que é misericórdia durante todo o momento. Então, Leon Denis transforma a nossa vida numa grande poesia, num grande hino de louvor e nos coloca como autores da nossa existência. E essa obra aqui, Cristianismo e Espiritismo, ela é fantástica, porque trabalha as origens do Espiritismo, do cristianismo, das outras religiões, como sendo uma origem comum. É interessante porque ele fala da doutrina secreta ou doutrina oculta, porque nós hoje, os homens no mundo, se aferram muito a dogmas, a coisas que foram criadas por homens. Mas Leon Denis vem nos dizer que existe uma doutrina secreta. Não secreta porque está escondida, secreta porque ficou assim longe daqueles que eram os fiéis.
porque as igrejas, os cultos de uma forma geral, foram criando tantos rituais, tantos dogmas, coisas de homens, e se afastando daquilo que é essencial. Então, diz Leon Denis que o essencial acaba sendo comum às religiões: a existência de um Deus soberanamente justo e bom, a imortalidade e a sobrevivência da alma, e o princípio da fraternidade. Então, trabalha ele dizendo: os celtas partiam desses três princípios. Os cristãos partem desses três princípios, e são os cristãos católicos, são os cristãos protestantes, os espíritas partem desses três princípios. E ele arremata, a conclusão desse livro aqui é fantástica, dizendo: Jesus não é um instituidor de dogmas, um criador de símbolos, é o iniciador do amor no culto do sentimento. Outros assentaram a crença sobre a ideia da justiça. A justiça não basta. São precisos o amor dos homens, a caridade, a paciência, a simplicidade e a mansidão. Então, o que faz Leon Denis? Ele diminui o senso de religião, porque religião é coisa que os homens construíram, e aumenta o senso de religiosidade. Porque nós podemos ser os sacerdotes de nós mesmos. Nós podemos comungar com essas leis de Deus na nossa intimidade. Então ele nos diz que mais conduta e menos crença. Porque os homens brigam por crenças, quando o princípio essencial de todas as religiões é nós nos tornarmos amoráveis, fraternos, mansos e tolerantes. Então essas três obras aqui formam o tripé das minhas preferidas de Leon Denis. Posso te fazer uma pergunta para a gente encerrar? Eu não sei pelo tempo, Rafa. Mas 1h02. Faça. Tá ótimo. Vai lá, vamos lá. A gente vai até que horas? Até 1h. Ah, então já passou. Eu vou fazer um encerramento, então, tá. E depois, enfim, a gente edita isso. Desculpa, meu amigo, é porque o tempinho é curto. Então tá joia. E a conversa é muito boa. Né? Muito bem. Rafa, querido amigo, foi muito bom compartilhar as reflexões contigo. Deixamos aí uma mensagem de esperança e de carinho para aqueles que nos ouvem, né? E espero poder contar contigo em outros momentos aqui no Espiritismo.net, falando mais sobre Leon Denis. Por favor, fique à vontade para as suas considerações finais. Tributo a Leon Denis, um arauto da nova revelação, escritor notável, discurso convincente. Eis Denis, com seu estilo envolvente, a cantar os caminhos da redenção. Enquanto viajor da imortalidade, no périplo querer, saber, amar, o espírito é convidado a avançar para a vivência da vera fraternidade. Quando a angústia visitar o coração e as dores parecerem sem solução, como se ninguém pudesse vê-las, leia Denis, o apóstolo do Espiritismo, a quem se agradece o altruísmo de letras que apontam estrelas. Termino com esse soneto autoral, agradecendo pela oportunidade da vida, a oportunidade de ler Denis, Kardec, Jesus, a oportunidade de te ter como amigo, o Espiritismo.net, e parabenizando pelos 25 anos desse canal. Muito obrigado e um beijo em todos. Beijo também, meu amigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.